Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mozzarella, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 5 de junho de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que é informação para você nesta tarde. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Lula é recebido com honras militares pelo presidente da França. Mendonça sinaliza divergência em julgamento sobre redes, mas voto será concluído nesta quinta. Aumento da tarifa de importação dos Estados Unidos deve afetar o preço do aço. E ainda, o preço da carne vermelha volta a subir. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Nós começamos a edição de hoje desta quinta-feira do Panorama da Notícia, trazendo para você o comentário da economista Rita Mundim, onde o mercado volta a ficar pessimista com os arranjos para compensar o IOF. A palavra da especialista em economia, Rita Mundim. Mais uma pesquisa apontando a perda de popularidade do presidente Lula. E de novo vimos a bolsa cair, o dólar subir e os juros futuros se assanharem um pouquinho. Por quê? Por causa da novela do IOF. Até que o mercado abriu um tanto quanto otimista depois da pesquisa, porque a pesquisa para o mercado indica mudança de gestão no Brasil, alternância de poder. E o mercado está querendo isso, como aponta a pesquisa, que mostra que o Brasil está indo na direção errada. Então é preciso mudar a gestão, mudar a direção. Mas, enfim, enquanto isso, ontem o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que a solução para o problema do IOF virá não só pelo lado da receita, mas também pelo lado da despesa. Aí eu quero ver. Porque até agora a única coisa que a gente ouve falar é
de como aumentar a receita. E agora, depois de colocarem no meio do bolo de aumento de receita o setor de óleo e gás, estão falando que vão fazer uma revisão completa do preço de referência do petróleo. Logo depois que a Petrobras corta o preço da gasolina, esse governo bate cabeça, não dá para entender. E com isso o governo poderá arrecadar de 12 a 15 bilhões. Mas estão colocando na mesa outras possibilidades. Dentre elas, o Fundeb, fazer uma revisão no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Além disso, estão falando em corte de incentivos tributários. Esses subsídios, eles existem, por exemplo, na desoneração da folha, onde as empresas que contratam muita mão de obra podem deixar de recolher ou podem trocar o recolhimento da contribuição previdenciária em torno de 20% por um pagamento de 1 a 4,5% em cima da receita bruta. E isso favorece a manutenção, a geração de empregos desses setores que contratam muito, como tecnologia da informação, construção civil, setor de turismo, hotelaria, agronegócio. Gente, vai começar a confusão toda de novo ou aumentar a confusão que já foi criada quando o governo decidiu usar um imposto regulatório para fins arrecadatórios, porque era mais fácil, era só pegar a caneta e aumentar o IOF no câmbio, no crédito, nos seguros. Aí nós estamos falando de plano de aposentadoria, como se a aposentadoria pública fosse bastante, ou nos bastasse. Então a gente tem que complementar a aposentadoria com a aposentadoria privada e ainda pagar imposto sobre isso. É desse jeito que nós estamos. Repito, o governo está batendo cabeça, mas o objetivo é um só: correr atrás do prejuízo, correr atrás de receitas para fechar uma equação que não fecha, porque o governo nunca corre atrás do corte das despesas. Esse é o problema. Para fechar, o Rubini, que é um economista muito famoso, nasceu na Turquia, mas fez sua carreira toda nos Estados Unidos, é cidadão americano, ele disse que o Brasil é o país do futuro que nunca se realiza. É isso aí. E por que o Brasil é o país do futuro que nunca se realiza? Por absoluta falta de gestão, de comprometimento e de vontade política de fazer com que esse potencial seja utilizado em favor da sociedade e não em favor de um Estado que avança cada vez mais em cima da renda do cidadão e do lucro das empresas. Ouvimos a economista Rita Mondin, agora falando do agro. Adeus a picanha, preço da carne vermelha volta a subir. Enquanto o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai contando nos dedos as 2 semanas que faltam para o Brasil se ver livre do vírus da gripe aviária, surge mais uma suspeita em granja comercial. E o fato se repete no Rio Grande do Sul, próximo a Montenegro, onde o foco do vírus havia sido contido. Agora é na cidade de Teotônia, a 50 quilômetros de Montenegro. No frigorífico foram bloqueadas 18 toneladas de carne de frango até que a análise do laboratório em Campinas seja informada. Teotônia e Vestália, pequena cidade da região, onde há várias granjas, estão bloqueadas com barreiras sanitárias. Os preços do frango e dos ovos caíram em maio, mas o consumo não. Há excesso de carne no mercado porque as exportações diminuíram. Na contramão das carnes suína e de frango, o boi abriu a semana com preços firmes e ligeiras altas na arroba em várias regiões produtoras. A oferta de fêmeas chegou ao limite e quem está com boa pastagem vai segurando o boi à espera de mais aumentos, que vão se acelerar a partir da segunda quinzena do mês. Os preços mais baixos da carne bovina terão prazo curto para o consumidor. Hoje a arroba em São Paulo subindo para R$ 313, Mato Grosso do Sul 309, Uberaba 296 e vai chegar a 300 até segunda-feira. Previsão para dezembro nas festas de fim de ano.
R$350. Adeus, picanha. Ministro da Agricultura diz que foco da gripe aviária foi contido. Mesmo após a confirmação de 2 casos de gripe aviária no Zoológico de Brasília, infectologista ouvida pela Itatiaia afirma que o prazo para a retomada das exportações de frango não deve ser alterado. Isso porque existe uma diferença importante entre registros da doença em granjas comerciais e em aves silvestres. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou nesta quarta-feira que o foco da doença em Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi oficialmente extinto. Mesmo assim, os casos no zoológico levantaram dúvidas sobre o impacto no protocolo sanitário. Desde o dia 22 de maio, o Brasil está em período de vazio sanitário, que exige 28 dias sem novas ocorrências em aves de granjas para que o país volte a ser considerado livre da gripe aviária. A infectologista do Hermes Pardini, Melissa Valentini, explica se os casos registrados em animais silvestres, como os do Zoológico de Brasília, podem interferir nesse prazo. Esses casos são casos de aves ornamentais, não são aves comerciais. Então, a gente tem que avaliar muito bem quando você tem essas infecções em aves comerciais, que é onde a gente preocupa mesmo em relação ao período de quarentena exigido na grande maioria dos países para a exportação das aves. Como neste momento nós não temos nenhum outro caso confirmado de infecções em granjas de gripe aviária, nós não vamos ter que aumentar o período de quarentena relacionado às exportações de ovos e carne de frango no Brasil. Então a gente mantém aquela quarentena após a debelação do surto lá no Rio Grande do Sul. Então neste momento a situação está sendo controlada e não há nenhum risco para o ser humano, tanto de uma epidemia, das pessoas transmitirem uma para outra, quanto no consumo de carne. Até o momento, o vírus da gripe aviária já foi identificado também em aves no Zoológico de Sapucaia, no Rio Grande do Sul, e em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Repórter Gustavo Cícero. Ainda em Brasília, BNDES diz a Simões que não consegue avaliar ativos de Minas Gerais no prazo do Propag. Pois é, um novo capítulo nessa história. Ontem, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve aqui na capital federal numa reunião com um dos diretores do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, justamente para tratar da avaliação dos bens que devem entrar na federalização, ou seja, que serão cedidos ao governo federal para o abatimento da dívida do Estado com a União, na adesão ao Propag, que é esse programa de renegociação da dívida. E ontem, nessa reunião, segundo Matheus Simões, o BNDES disse que não tem condições de fazer a avaliação desses bens até o mês de outubro, que é o prazo para a adesão ao Propag, e que essa avaliação poderia demorar até 9 meses, ou seja, sairia apenas no ano que vem. E o governo de Minas quer fazer a adesão com uma lista definitiva e não com uma lista provisória, mas já que o BNDES não tem condições de fazer essa avaliação, o que o governo do estado deve propor é que o governo federal publique um decreto dizendo que ele pode entregar uma lista provisória desses bens e que depois que sair a avaliação, quanto vale cada estatal, aí sim que o governo de Minas pode entregar uma lista definitiva. Para isso, o governo de Minas pediu uma reunião para a semana que vem com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, e aguarda a resposta. O que parte da oposição tem dito é que, na verdade, o governo de Minas quer chantagear o governo federal, dizendo que só vai aderir depois que tiver a lista e que estabelecer os 20% que são necessários em bens a serem entregues ao governo federal para abater no montante total da dívida e não apenas reduzir os juros da dívida. E o governo estadual afirma que de fato quer essa lista com esses percentuais, com esses números, para saber qual percentual pode entregar ao governo federal e fazer um percentual de mais de 20% para ter um abatimento no valor total da dívida. Então, nesse momento, o status da situação é mais um capítulo não desenrolado da história, que necessita de uma resposta. Talvez nessa reunião, se ela for confirmada de fato, o governo estadual pode ter alguma resposta do governo federal. Copasa e Semig são empresas que também estão na lista de possíveis bens a serem federalizados, mas os projetos estão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Matheus Simões disse que parece que o governo de Minas está numa espécie de pegadinha
pegadinha em que o governo federal lança um programa de renegociação da dívida, mas ao mesmo tempo dificulta a adesão por parte do governo de Minas. Ora, porque o PT, que é oposição na Assembleia Legislativa, não trabalha pela aprovação dos projetos que são necessários para a federalização dessas empresas. Ora, porque o BNDES diz que não pode fazer a avaliação e a avaliação é considerada primordial para o governo de Minas. Enfim, situação mais uma vez complexa nessa novela da renegociação da dívida do Estado com a União. Caso não haja adesão por parte do governo de Minas, o que é pouco provável que aconteça, porque o Propag é bom para o governo de Minas, mas não exatamente neste momento. Mais para frente haverá uma redução, mas neste momento não teria, segundo o governo, um grande impacto de redução dos gastos atuais, mas para os próximos governos aderir ao Propag seria fundamental. Se o governo atual não aderir, continua no regime de recuperação fiscal, que é considerado desvantajoso em relação ao Propag, porque o governo estadual não tem um abatimento na dívida como deveria e continua pagando juros que são muito mais altos do que os que foram propostos nesse projeto, que inclusive é de autoria do ex-presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro Rodrigo Pacheco. Então, a queda de braço entre governo federal e governo estadual na renegociação da dívida do Estado com a União continua. Da Itatiaia, em Brasília, Edilene Lopes. Após um pequeno intervalo, novas notícias. E daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a oposição diz que Zema quer colocar faca no pescoço da Assembleia. E as informações do esporte com Eno Lima. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Voltamos com o nosso Panorama da Notícia. Agora vamos a Rio de Janeiro com Diana Rogers, onde a polícia tenta prender em Belfor Roxo herdeiro do antigo chefe do Comando Vermelho. 4 criminosos foram presos até o momento numa operação da Polícia Civil do Rio contra traficantes do Comando Vermelho que atuam em comunidades do complexo do Parque Floresta, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O objetivo dessa operação é cumprir mandados de prisão e também de busca e apreensão. O principal alvo é o criminoso apontado como herdeiro do falecido Orlando da Conceição, o Orlando Jogador, um dos fundadores da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo as investigações, o principal alvo seria o responsável por coordenar todas as atividades ilícitas, autorizar as execuções, comandar ataques a forças policiais, determinar a instalação de barricadas e também explorar economicamente os moradores mediante violência e coerção. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers. Ataque russo com drones deixa 5 mortos no norte da Ucrânia.
Um novo ataque de drones russos matou pelo menos 5 pessoas no norte da Ucrânia na noite passada. Após conversar com o presidente russo Vladimir Putin na véspera, o presidente americano Donald Trump declarou que não haveria paz imediata entre Kiev e Moscou e que o Kremlin tinha a intenção de retaliar o ataque de drones lançado pela Ucrânia no último fim de semana, que atingiu inúmeras aeronaves militares. Lula é recebido com honras militares pelo presidente da França. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva foram recepcionados pelo casal presidencial francês Emmanuel e Brigitte Macron em uma cerimônia oficial no pátio de honra da Esplanada dos Inválidos, um dos principais monumentos históricos e militares da França. O edifício abriga o túmulo de Napoleão Bonaparte, um museu militar, e simboliza o respeito aos soldados e à história francesa. O ritual protocolar em local altamente simbólico, marcou o início da visita de Estado de 2 dias do dirigente brasileiro em Paris. A cerimônia, que durou cerca de 25 minutos, começou com a execução dos hinos nacionais, primeiro do Brasil, depois o da França, e foi seguida de uma revista às tropas dos 2 presidentes, assim como de uma homenagem militar prestada pela França à delegação brasileira. Depois, o presidente Lula seguiu aqui do Monumento dos Inválidos para o Palácio do Elyseu, onde faz a primeira reunião bilateral com o presidente Emmanuel Macron. A comitiva de Lula foi escoltada pela Guarda Republicana e uma cavalaria de cerca de 100 cavalos. Aumento da tarifa da importação dos Estados Unidos deve afetar o preço do aço. A elevação das tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio importados de 25% para 50% pode impactar os preços do aço no mercado interno. É o que avaliam especialistas consultados pelo Diário do Comércio. Apesar disso, há discussão em torno do tamanho do impacto na nova sobretaxa imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump. A nova tarifa também pode gerar uma concorrência mais acirrada no cenário internacional, já que grandes fornecedores globais deverão buscar ou intensificar negócios em outros países. A opção está no radar da siderurgia mineira, que com exportações mais diversificadas que a indústria nacional, deve ser menos afetada pelas tarifas de Trump. Lembrando que a ação americana ocorre em um momento em que os Estados Unidos buscam negociações mais vantajosas com os países afetados pelo tarifaço imposto no início de abril. Desde então, as tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio atingiram diretamente o setor siderúrgico de grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como o Canadá e o México. O Brasil, segundo o maior fornecedor de aço daquele país, também foi e seguirá sendo impactado. Oposição afirma que Zema quer colocar faca no pescoço da Assembleia. Parlamentares ouvidos pela Itatiaia destacaram que Zema quer utilizar o Propag para conseguir um cheque branco para federalizar ou privatizar imóveis públicos para amortizar a dívida de 165 bilhões de reais de Minas Gerais com a União. Ontem, o tom subiu após o vice-governador do estado, Matheus Simões, afirmar que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não irá conseguir avaliar e atribuir valor aos ativos que o governo mineiro pretende federalizar para quitar parte da dívida com a União. Após o encontro com o representante do banco em Brasília, Simões demonstrou que está preocupado com o futuro do Propag. O deputado de oposição, professor Cleiton, do PV, criticou o governo Zema. O que o vice-governador o tempo todo tenta é colocar uma faca no pescoço da Assembleia e fazendo uma interpretação errônea do que diz o decreto. Porque o decreto ele não fala que a avaliação dos ativos tem que acontecer até 30 de outubro. Até 30 de outubro, o Estado tem que manifestar à União quais são os ativos que ele deseja apresentar como forma de abatimento dessa dívida. E não quer dizer que isso esteja sacramentado em relação ao valor.
Então, nós estamos aguardando uma manifestação oficial por parte do BNDES e sabemos que existe já até em Brasília, ouvimos isso na audiência que eu participei na semana passada, a possibilidade até de prorrogação de prazos. A Itatiaia Simões disse que irá tentar se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para propor um novo decreto sobre o Propag. O vice-governador diz que vai pedir autorização para que Minas Gerais possa apresentar uma listagem provisória de todos os bens a serem federalizados, uma vez que o governo não quer entregar a lista sem saber antes o valor dos bens. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, criticou a estratégia do governo, que, segundo ela, parece não querer incluir a Assembleia nas discussões. Na prática, quando você aprova a alienação de um bem ou dá-lo em pagamento, não pode ser genérico dessa forma, né? E aí o governo quer ficar com todas essas decisões, sendo que a Assembleia aprovaria só autorizações genéricas, o que é gravíssimo. Nós estamos falando de patrimônio público, de hospital, de escola, universidade, tudo isso o governo colocou na lista para vender. Já o deputado governista Rodrigo Lopes, do União, minimizou a situação e acredita que o Propag não será minado. Há diversas possibilidades de se levantar o valor da Codemig, da Semig, da Copasa, enfim. Mas ficou fixado pela regulamentação federal que vai valer o valor estipulado pelo BNDES. Seria até prudente, e eu acredito que o Estado fará, fazer uma avaliação paralela até para eventualmente contrapor uma eventual discordância daquilo que vier do BNDES. Simões diz que espera um acordo entre o governo e o BNDES, já que, segundo a lei, o assunto precisa ser resolvido ainda neste ano. Repórter Mardélio Couto. O que vai pelos esportes. E agora, as informações do esporte com Enio Lima. Enio, seja bem-vindo. Opa, deixa comigo, vamos falar do futebol mineiro. E contratado para o segundo semestre do ano passado, o atacante Lautaro Dias é um dos jogadores do Cruzeiro que tem atraído interesse no mercado da bola. A questão financeira, porém, é um grande obstáculo a ser superado para uma eventual saída. Isso porque o Clube Celeste já deixou claro que inicialmente não pretende liberar o camisa 26 por empréstimo. A intenção do Cruzeiro é recuperar parte do investimento feito para contratá-lo junto ao Independente del Valle do Equador. O Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, por 70% dos direitos do jogador em julho de 2024. O vínculo vai até junho de 2028. Internacional e Vitória estariam de olho no argentino do Cruzeiro. E o Atlético teria o dobro da dívida do Cruzeiro, é o que aponta o relatório Convocados 2025 do economista César Grafietti, especialista na análise de balanços financeiros de clubes de futebol. O estudo, de 250 páginas, levou em consideração os dados apresentados pelos clubes no ano de 2024. O Atlético deve 2 bilhões e 300 milhões de reais. Fica apenas abaixo do Corinthians. Já o Cruzeiro é o quarto do ranking, com 1 bilhão e 158 milhões de reais. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações no nosso site, paranaíbaagora.com.br. A você que tem brigado conosco, nosso muito obrigado. Forte abraço para você e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato.
E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.